Olá, nós vamos dar continuidade hoje aqui ao nosso conteúdo, né? E hoje nosso tema é estresse ocupacional, certo? Esse conteúdo você vai encontrar nesse livro aqui do Grande Jean, né? Que a gente tem usado, Manual de Ergonomia Adaptando o Trabalho ao Homem, é o capítulo 12, certo? E assim, a gente espera que depois que você tiver dominado esse conteúdo, você consiga conhecer o conceito de estresse ocupacional e tenha condição de projetar um posto de trabalho com a menor incidência ou a menor possibilidade possível de provocar o estresse ocupacional do trabalhador. Tá? É, a... Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, né? Nós vamos apresentar o conteúdo com a ajuda, com o auxílio de um mapa mental que eu preparei aqui, que é resume o capítulo 12 do livro, contém, né, esse assunto, tá certo? Então, o nosso tema principal, como a gente pode ver aqui no centro da figurinha, né, nosso amiguinho aqui meio estressado, né, é o estresse, né, o estresse ocupacional, o estresse provocado pelo trabalho. Tá? Esse assunto ele foi desenvolvido, foi estudado, pesquisado por um médico chamado Hans Selye, né, um médico de origem húngara que viveu nos Estados Unidos. E assim, ele nos anos 30, ele definiu o conceito de estresse nos campos da psicologia e da medicina, né? E ele entendeu que o estresse é uma reação, é uma condição do organismo, né? De reagir a uma ameaça ou a uma opressão. Ele ele teve uma contribuição muito importante porque ele fez a diferença entre estresse, né, e estressor, certo? O estressor é a causa ou o que provoca o estresse e é, portanto, externo. Já o estresse é a reação do corpo, certo? É a reação do nosso corpo, portanto, é o que nós sentimos que é provocado pelo estressor, tá certo? O estresse, ele provoca reações psicológicas, né? Então, o estresse, ele libera no corpo os hormônios, que são chamados de hormônios da atividade, né? Que é a adrenalina e a noradrenalina. Esses hormônios eles são responsáveis pelo desempenho e pelo modo de ativação do corpo. Vocês lembram da aula passada, da aula anterior, que nós falamos sobre os estados, né, do corpo, vai desde a sonolência até o estado de vigilância máxima, e um estado intermediário próximo desse estado de vigilância máxima é o estado de ativação. Bom, o aumento, né, desses hormônios no corpo, ele provoca o aumento da frequência cardíaca, né, o aumento da pressão arterial, o aumento do açúcar e o aumento do metabolismo. Todas essas reações são ações que fazem com que o corpo fique mais ativo, certo? E são conhecidas como reações ergotrópicas, que deixam a pessoa em estado de prontidão. Então, assim, o estresse em doses homeopáticas, uma quantidade pequena, ele pode ser até positivo porque a pessoa fica mais ativa, certo? No entanto, ele pode ser muito prejudicial se ele for prolongado ou recorrente, ou seja, se ele durar muito tempo, for prolongado, ou se ele acontecer várias vezes, for recorrente, certo? E provoca reações no sistema gastrointestinal e no sistema cardiovascular, certo? Que são sintomas psíquicos, né, provocados a partir da psique, que são chamados psicossomáticos, né? Soma é corpo, né? Então, essas reações psicológicas que nós vimos aí pela liberação de adrenalina e noradrenalina no corpo, provocam reações psicossomáticas, a gente sente no corpo, né? E no longo prazo, essas reações psicossomáticas, né, elas podem se transformar em doenças orgânicas, doenças do organismo, tá certo? Bom, o estresse ocupacional, né, como está sendo mostrado aqui, ele ocorre quando há uma diferença significativa entre a demanda do funcionário e a habilidade que ele tem para resolver essa demanda, né, para atender essa demanda. Então, quando ele se sente
pouco hábil para resolver a demanda, a gente está diante de uma situação de estresse e ela é subjetiva porque depende de cada pessoa. O que é estressante para uma pessoa pode não ser para outra. Depende da habilidade que a pessoa tem. Certo? É só a gente pensar o seguinte, quando você recebe uma tarefa para fazer, se você se acha capaz de fazer aquela tarefa, está tranquilo. Mas se não, você já fica um pouco estressado, né? Portanto, o estresse ocupacional ele pode ser negativo, certo? E trazer para a pessoa, né, despertar na pessoa sintomas de ansiedade, de tensão, ele pode provocar depressão, né, raiva, fadiga, que nós estudamos na aula anterior, a falta de iniciativa e a confusão. A confusão é a pessoa ficar confusa, sem saber decidir, sem saber tomar decisões, né? Certo? Aí, assim, os o estresse, ele é um mecanismo de defesa das ameaças, né, que o corpo identifica, tá certo? É uma coisa natural, é uma parte inseparável da nossa vida. Todos nós temos estresse, certo? Acontece que o que nós precisamos evitar é que esse estresse se transforme numa coisa prejudicial, como eu acabei de falar, certo? Um médico antigo chamado Paracelsus, ele disse que a diferença entre o veneno e o remédio é o tamanho da dose, certo? Então, o estresse, ele pode ser tanto um remédio, que vai ativar você, vai ativar o trabalhador, vai tornar o trabalhador mais ativo para realizar a tarefa, como ele pode ser um veneno, se ele for muito grande e prolongado, certo? Aí vai provocar todos aqueles sintomas que a gente falou agora, né? Aí, assim, a gente falou sobre os estressores, que são fatores externos que provocam o estresse, né? Os estressores. Então, assim, quais são esses estressores mais importantes que foram identificados? Primeiro, o controle, que é provocado pela atividade sobre a pessoa, né? Controle do tempo e a supervisão sobre a atividade. Então, esse é um fator estressante, certo? Dependendo da forma como esse controle é exercido. O suporte social, por companheiros, né, de trabalho, o próprio chefe, né, é um fator também estressante. Ou seja, quando você tem que estar dando suporte a alguém ou pedindo suporte de alguém, é uma situação que pode provocar estresse. O sofrimento, a pessoa sofre, né, provoca estresse, esse sofrimento aí pode ser de diversas causas, né. As demandas que originam as tarefas são estressores, né. Tem muita demanda que é muito estressante. As exigências de desempenho, a cobrança é um outro estressor muito forte, né. E a situação hoje em dia da segurança ou da insegurança, né? Se você levar em consideração a questão que hoje as pessoas têm muito, estão muito inseguras com relação à permanência dela no emprego, né? Então, hoje em dia, o desemprego está muito grande e essa segurança ou insegurança provoca uma pressão interna na pessoa que acaba levando a uma situação de estresse, certo? O estresse também é provocado, né, por problemas ambientais, não relativo à natureza, mas no ambiente de trabalho, certo? São grandes estressores. O excesso de ruído, né? A iluminação fraca, barulho demais, incomoda e estressa a pessoa. Se for durante pouco tempo ou de pequena duração, né? O barulho ele pode não incomodar. Então, se ele não for de tanta intensidade, for um barulho pequeno, né? Mas um barulho grande e de longa duração incomoda, chegando a estressar. A iluminação fraca também é um estressante. O clima de trabalho ruim, quando você não tem um bom clima no seu ambiente de trabalho, também é muito estressante, certo? E assim, os ambientes de trabalho cada vez menores, né? Fechados, a gente hoje em dia tem salas fechadas, sem janela, sem abertura para o exterior, né? Para que a pessoa ela possa se concentrar mais no trabalho, mas em compensação isso provoca uma separação e uma falta de interação que pode levar ao estresse, né? E os ambientes de trabalho com muita gente, né? Porque hoje em dia, mesmo se for um escritório ou uma sala grande, né, um salão,
com aquelas divisórias que a gente chama de baias, é, um ambiente com muitas pessoas, realizando muitas atividades, um telefone tocando, gente falando alto, né? Às vezes discutindo, isso leva a uma situação de estresse. Além do mais, uma situação que é muito estressante é você ter ou se sentir responsável pela vida de outras pessoas, subordinados, colegas de trabalho que dependem do seu trabalho, entendeu? Então isso pode ser uma coisa que leva muito ao estresse. E finalmente a complexidade do trabalho. Né? Se a complexidade do trabalho for baixa, ela leva o que provoca é a monotonia, né? Que é uma chateação, uma chatice. Você sente o trabalho chato, você acha que pode fazer mais, certo? O trabalhador ele fica numa situação assim de tédio, né? E se a complexidade, por outro lado, for muito alta, pode provoca uma sensação de incompetência, ou seja, a pessoa se sente incompetente para realizar aquele trabalho, aquela tarefa, certo? Então, esses são os principais estressores, né? Só para a gente dar uma recuperada aqui, o controle, né, do tempo, a supervisão, o suporte social, o sofrimento, as demandas, a exigência pelo desempenho, né, a segurança que a pessoa tem com relação à permanência no emprego, problemas no ambiente de trabalho, responsabilidade pelos outros e a complexidade do trabalho. Certo? Foi discutido recentemente, vem se discutindo a influência do computador na questão do estresse. Quando se introduziu o computador no ambiente de trabalho, os estudos mostram que houve um aumento do estresse. Por quê? Em primeiro lugar, quando o computador trava, né, as pesquisas já mostram aí, quando o computador ele simplesmente para de funcionar, ou quando você tem, por alguma situação, uma parada temporária do computador, isso provoca um aumento da adrenalina, da pressão arterial, lembra dos hormônios, né? Da frequência cardíaca, provoca irritação. Quem nunca se irritou com um computador travado, né? Provoca o aumento da pressa, a pessoa fica mais apressada para terminar a tarefa, gerando um cansaço e levando a um tédio, né? Que a pessoa fica entediada porque o computador trava, certo? O computador ele também pode provocar problemas psicológicos. A gente vê aí pessoas que têm se afastado, não têm interação com as outras, falta de problemas de relações, né, de relacionamento, devido ao fato de estarem isoladas, se relacionando somente com o computador. Aumenta a carga de trabalho, o computador ele aumenta a carga de trabalho, e em determinadas situações, alguns trabalhos feitos pelo computador, principalmente de entrada de dados e o atendimento ao público, é um trabalho repetitivo e monótono, certo? Provocando o estresse, né? Com isso em situações prolongadas. O computador também provoca um estresse devido ao medo, né, do chamado desemprego tecnológico, certo? Tem pessoas que acham que o computador vai tomar um emprego e em algumas situações ele toma mesmo, certo? Onde você tinha antes várias pessoas executando uma tarefa, hoje você tem uma só com o computador. Né? Mas para outras ele pode ser até diversão. Por quê? Porque o computador ele traz novos desafios, traz novidades, e nesse caso, o computador ele não é um motivo de estresse. Então, assim, o computador ele já foi visto como um ponto, né, de elevação, aumento do estresse, o provocador do estresse. Hoje, de uma maneira geral, ele não provoca tanto o estresse, certo? A não ser nesses casos onde o computador está travando, certo? Esses demais problemas aqui, eles estão acontecendo em uma quantidade menor, certo? E por fim, né, para a gente encerrar essa introdução aqui do assunto, esse resumo do assunto, na verdade, qual seria a solução para o estresse nesses casos, né? É o ajuste da pessoa ao ambiente físico e social, certo? Tentando evitar todas aquelas situações problemáticas que a gente comentou ali na, naquele ramo anterior do mapa mental, tá certo? Então é isso, esse é o resumo da aula e assim, eu espero que vocês estudem o conteúdo e tenham um sucesso aí com relação a esse aprendizado. Um abraço.